Boa noite a todos, sou Edson Jasper, um dos trabalhadores aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Hoje, dia 16/6/2026, 20 horas, né, aqui no canal. Eu que vos falo já gravei isso aqui antecipadamente, porque nesse momento a gente está em reunião mediúnica, onde hoje é dia de desobsessão para muitas pessoas, pacientes aí que passaram pelo Centro Espírita, passaram pela conversa fraterna e nesse momento estão aí com o nome em trabalho, né? Esse trabalho ele inicia agora às 20 e a gente encerra aqui às 21 no Centro Espírita, mas a espiritualidade ela vai até o alvorecer do dia, né? Nos trâmites. Quem não está em trabalho também vai estar recebendo a irradiação, e quem está vendo isso fora, em outro horário, né, acaba aí sempre recebendo o conteúdo, parando um pouco a correria do dia a dia para refletir alguma coisa sobre o espírito, né. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre reencarnação. A reencarnação é um dos pontos chaves do espiritismo, né, das religiões brasileiras. Hoje que o espiritismo não é uma religião brasileira, na realidade, né? Ele vem da França, mas na França ele se desenvolve como uma ciência que estuda sobre espíritos, sobre o homem, sobre a relação entre o espírito e o homem, sobre o mundo espiritual, com caracteres filosóficos e uma consequência religiosa. No Brasil, o espiritismo continua sendo isso, mas ele acaba buscando uma presença mais religiosa, onde o próprio Estado brasileiro entende o espiritismo como sendo uma religião. E dentro dessas, aqui no Brasil, então, ela é uma das que tem como, vamos dizer assim, ideologia, como epistemologia, a ideia da reencarnação, né? Como sendo um dos processos evolutivos do ser humano. Então, o que seria, né, essa questão da reencarnação? O que a gente pode falar disso? Nesse sentido, a gente, nesse momento, habitando um corpo humano, a gente não foi criado humanos, a gente inicia de um processo muito simples, o nosso espírito, que somos um espírito, né? E esse espírito vai se desenvolvendo em milhares e milhares e milhares de anos, passando por várias etapas, por vários reinos, não aleatoriamente, não simplesmente por uma força da natureza, apenas por uma matemática, mas sim por um processo de desenvolvimento por espíritos mais evoluídos. O próprio livro A Caminho da Luz nos fala que Jesus ajudou a talhar o próprio planeta Terra. Então a ciência procura tanto, né, como se formam os planetas e tal. O espiritismo vai entender que por trás dessa formação existe consciências crísticas desenvolvendo, criando junto com Deus. Até então a gente chegar nesse estado aqui, onde a gente está na fase da razão. Ela não é a nossa primeira, nem a nossa 10ª, e não é nem uma das últimas reencarnações, é um processo que ainda vai muito longo. A gente vai nascer e morrer, nascer, morrer, morrer, nascer, e assim a gente vai indo, sempre em um processo evolutivo. Uma das diferenças que o Espiritismo tem para outras religiões mais antigas, como o hinduísmo, ela vai ter uma questão que a reencarnação ela é evolutiva e ela não regride. Mas não é uma questão, às vezes, então, tem pessoas que já me perguntaram, nossa, mas então quer dizer que cada vez eu vou ter mais riqueza, eu vou estar melhor socialmente? Não tem nada a ver isso aí, né? Ela não regride do ponto que a gente chegou. Hoje a gente está habitando um corpo aqui na Terra entendido como Homo sapiens sapiens. Então a gente não vai voltar para um corpo de Neandertal, mas a gente pode habitar um corpo sapiens, talvez, em uma forma mais em desenvolvimento, né? Um que esteja em desenvolvimento. Mas como assim, se aqui na Terra não tem, né? Jesus falou que há muitas moradas na casa do Pai. O Espiritismo entende então que a reencarnação ela precisa ter um intercâmbio entre mundos, porque os espíritos eles vão buscando categorias, estágios, e esses estágios
seriam como classes, como séries, e às vezes alguns espíritos passaram já desse estágio e a escola que ele está, que seria a Terra, ela ainda não chegou nesse estágio, então ele pode evoluir e ir para um planeta melhor. E às vezes ele pode precisar fazer essa série de novo. E aí uma vez até um amigo me disse, mas daí fala que o espiritismo fala que não regride, depois diz que a gente vai ser degradado para um mundo pior, e esse degredo ele pode ser e a gente ir lá e ter que, vamos dizer, ter corpos ainda mais não tão desenvolvidos como o nosso de hoje. Então justamente seria como uma classe de aula. A pessoa está na segunda série, ele foi até o segundo ano, fez as provas finais. Na minha época tinha segunda época, né? Então, não passou na segunda época, pegou mais de 2 matérias, rodava. Aí se rodou, vai fazer o quê? Vai fazer só as provas de novo? Não, vai fazer lá no começo do segundo ano, vai fazer tudo de novo. Então, essa pessoa que vive hoje no mundo de prova e expiação, ele pode, final do prova e expiação indo para a regeneração, ele pode voltar lá para um mundo onde ele está iniciando na prova e expiação. E aí sim, digamos assim, vai ser um mundo ainda saindo do mundo primitivo. Então, mas ele não regrediu, ele continuou na série que ele estava, habitando um modelo de corpo mais ou menos parecido com o que ele tem. É lógico que vai ter as peculiaridades, as diferenças, mas ele não vai regredir. Nós temos até no Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos coloca Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo. E muito pouco é falado, então, na filosofia socrática, platônica. E é lógico que Allan Kardec não foi escrever tudo o que tinha da filosofia socrática, porque já estava escrito, só que ele nos fala que aquela filosofia precursora do cristianismo e até do espiritismo, né? Então, a gente até tem interesse aqui em contar uma história para vocês que seria o mito de Er. Que história é essa, né? Ela é de Platão, de Sócrates, né? Mas assim, é Jesus. Jesus não escreveu nada, né? Quem escreveu sobre ele foi os seus discípulos. E Sócrates também não escreveu nada. Quem escreveu sobre ele foi os seus alunos, mas o principal foi Platão. Foi praticamente tudo que tem de Sócrates é escrito por Platão. Depois teve mais um outro que escreveu pouca coisa, mas esse segundo pelo menos já dá valor que Sócrates foi uma pessoa que existiu, porque alguns historiadores, enquanto eles estavam encontrando só os textos de Platão, eles achavam até que Sócrates seria um personagem inventado por Platão, mas hoje sabe-se que não. Então tem um livro chamado A República, no final do capítulo 10, Sócrates está conversando com algumas pessoas sobre questões da vida. E daí ele está falando sobre a vida, sobre a morte e sobre o renascer de novo, que tudo vem, uma coisa vem da outra. Ele diz que a vida vem da morte e a morte vem da vida. E aí ele conta o mito de Er. Mito de Er, simples, assim, só mesmo, E e R. Quem era esse Er? Ele era um soldado saxão. E esse soldado saxão, ele veio a falecer em uma batalha. Havia muitas guerras na época lá da Grécia e ele acabou morrendo. Só que ele estava lá no campo de batalha, caído lá e morto, e as pessoas, alguns dias depois, então foram recolher os mortos, eles acabavam recolhendo, enterrando, familiares, procurando, e daí o que aconteceu? Que eles encontraram o Er, e ele estava já lá vários dias com os outros, só que a diferença é que ele não estava em decomposição, e as outras pessoas estavam em decomposição. Então aquilo eles acharam muito interessante e já resolveram dar então ali um enterro mais digno a ele, não a ser enterrado. Eles preferiram então fazer uma pira para ele. Uma pira era feito lá, né, erguido uma parte de madeira, botado lenha, colocado ele em cima e era cremado então ali em praça pública, né, as pessoas mais importantes. Então, quando ele estava lá deitado na pira, que eles iam acender, o que aconteceu? O Er acordou, ele voltou dos mortos.
Hoje a gente até entendendo esse mito, porque o mito é algo contado para explicar algo, não se sabe se é verídico ou não, mas poderia ser alguém em coma, né? Uma EQM. Hoje, se a gente fosse descrever, a gente não ia dizer que o Er tinha ressuscitado, mas sim que ele teve uma EQM, uma experiência de quase morte. E aí o Er vem então e conta todo o processo dele enquanto ele estava no mundo dos mortos. E aí o que ele nos conta? Ele conta lá para o povo que ele pegou uma fila. E aquela fila ia muita gente subindo, ele ia subindo até um platô. Mas no mesmo tempo que ele estava subindo, havia pessoas descendo, voltando. O que essas pessoas vinham fazendo voltando? Essas pessoas estavam vindo para reencarnar. Eram pessoas voltando do mundo dos mortos para a reencarnação. Então era uma via de duas mãos, né? Quem morreu estava subindo e os outros estavam descendo para reencarnar. Chegado no platô, havia um juiz. Esse juiz, ele acabava ali analisando então os feitos, a vida que cada pessoa teve. E dependendo dos feitos, havia mais duas estradas que desciam para o Tártaro e duas estradas que subiam para o Hades, também de duas mãos, uma indo e outra voltando, tanto do Hades e tanto do Tártaro, uma ia e uma voltava. As pessoas que tiveram uma vida boa iam então para o Hades. Algumas pessoas acham que o Hades é como o céu, né? Não, o Hades é como vamos dizer, a dimensão espiritual, as colônias espirituais, como o nosso lar. O Tártaro não é o inferno, porque o inferno é eterno pelas igrejas, né, que entendem o inferno. E o Tártaro ele não era eterno, ele era um tempo das pessoas que tiveram uma vida ruim, eram encaminhadas para lá. Como hoje a gente no Espiritismo chama de umbral também, né? A pessoa fica um tempo estágio lá e depois acaba voltando. E aí ele ainda conta assim, que para o Tártaro também, uns estavam indo e uns voltando. Mas algumas pessoas tentavam fugir do Tártaro e um grande monstro os pegavam e levavam de volta, porque do Tártaro ninguém escapa. Mas então aconteceu que Er chegou ali no platô e viram que não era a hora dele e mandaram ele de volta. Mas nessa volta, quando ele estava passando, ele veio voltando junto com as pessoas que queriam reencarnar, mas ele não precisava passar pela reencarnação porque o corpo dele ainda estava lá. Mas ele disse então que essas pessoas que estavam voltando, de acordo com as vidas que elas tiveram anteriormente, elas teriam também algumas situações. Uma delas, elas iam ter um gênio, um daimon, que iria acompanhar ela durante toda a sua vida. Olha só, é o que a gente chama de anjos guardiões. E daí diz assim, quanto mais a pessoa foi uma boa pessoa, o anjo vai ser, o gênio vai ser um gênio melhor, né? E quanto pior, o gênio pior. Aí, mais uma outra coisa que era também a escolha dos corpos, né? A escolha dos corpos também era de acordo com a vida anterior que a pessoa teve. Quanto uma vida melhor, ele ia ter um corpo mais perfeito, melhor, mais acabado, mais inteligente. E quanto pior, mais pior o corpo. Ao ponto que eles acreditavam que se a pessoa tivesse uma vida realmente muito ruim na vida anterior, ele foi realmente muito mal, ele poderia chegar a nascer num animal. Então, os gregos acreditavam nessa metempsicose, que a transmigração de almas, mas que dependendo da vida negativa que ele teve, ele poderia reencarnar no animal, retroceder a um animal. A única coisa aqui diferente do espiritismo, mas depois nós vamos ver a nossa reflexão, o porquê eles pensavam isso. E aí ainda tinha mais uma outra questão. Antes ainda de nascer, quando já escolheu o gênio, escolheu o corpo, eles iam fazer um mergulho por um rio chamado Laquesis. E esse rio, ele era um rio do esquecimento, para a pessoa esquecer da vida passada. Mas assim, a pessoa também que teve
quanto mais evoluída, melhor a vida que ela teve, menos ela precisava passar pelo rio. E ela trazia mais os seus princípios, as coisas que ela já tinha conquistado. E as pessoas que tiveram vidas muito negativas, então passavam mais tempo, mais longo um período por esse rio e acabavam tendo um esquecimento maior. Então é uma história, um mito, né, bastante legal. Você pode buscar na internet, se quiser lê-lo na íntegra, né, o mito de Er, de Sócrates, contado por Platão. E a única diferença então realmente, porque a gente também tem o véu de esquecimento, a gente chama de véu de esquecimento, vê que os nomes são diferentes, mas é idêntico à teoria da reencarnação espírita, só que o espiritismo veio em 1857 e essa história veio 400 anos antes de Cristo. Faz hoje aí já 2.500 anos, praticamente, né? 2.400, 2.500 anos já. Que já foi contado, que a população já sabia, e assim, o interessante é que Sócrates, Platão, Pitágoras, todos eram reencarnacionistas. Tinha esse nome de reencarnacionista? Não, tinha o nome de metempsicose, transmigração de almas, mas eles viviam de acordo, eles acreditavam tanto nisso como verdade, não era uma ideia apenas, será? Talvez, não, que eles viviam de acordo para isso. A própria escola pitagórica, a própria alimentação deles era toda pautada em coisas que não fariam mal ao corpo e ao espírito, para a próxima vida eles virem melhor. Pitágoras, que também era reencarnacionista, por exemplo, para ele aceitar um jovem na escola dele, quando um jovem ia lá solicitar a entrada, eles não aceitavam, nunca aceitavam de pronto. Eles recusavam e colocavam pessoas a observar a vida daquele jovem. Se ele já tinha uma conduta um pouco ética, parecida com a ideologia deles, então eles chamavam ele. Mas aquele jovem tinha que deixar toda a família, as coisas, os bens, e aí viver de acordo com a academia pitagórica, aonde eles viviam em decorrente de situações já para ter uma nova existência melhor, né? Então eles acreditavam muito nisso. Mas da onde será que vêm essas ideias, tanto do hindu, tanto do povo asiático, que também tem alguns reencarnacionistas, o indiano, e que todos esses acreditavam que a gente poderia nascer num animal? Então assim, da onde a gente reflete, agora não está escrito, mas é uma reflexão minha. Segundo as informações espíritas, a maior parte da população hoje da Terra veio em degredo de um Sol binário chamado Capela, um sistema solar. A gente veio de um desses planetas que estava passando para o mundo de regeneração, a gente não passou de ano lá e veio aqui para a Terra iniciar um novo processo, né? Então o que seria isso? A raça adâmica, quando então vem Adão para o espírito, não é uma pessoa, seria uma raça, né? Que vem aqui, tanto que lá na própria Bíblia fala em Adão e Eva, né? E Caim matou Abel, aí Caim matou Abel e Caim foi embora e casou-se com alguém lá da região de Nod. Então por que ele casou-se com alguém? Porque já não era só esse povo que estava aqui, existiam outros povos. Só que nesse degredo, nessa vinda da situação onde eles estavam, como eu falei assim, o corpo, ele não vai ser lá um corpo de um macaco, de um macacóide, de um troglodita, lá no início, né? Mas ele vai ser algumas vezes no início do Homo sapiens. E essa diferença, essa volta na lembrança dessas pessoas, eu acredito que é o que eles acreditam, que se a gente teve uma vida tão ruim que a gente veio nascer num corpo do animal, como um castigo. Então, para mim, são lembranças mnemônicas históricas deles, que eles trazem isso, sabe, como se fosse. E se a gente juntar isso com também a ideia do criacionismo, né, bíblico, aonde fala que o homem comeu vivia no paraíso, comeu do fruto proibido. O fruto proibido era o quê? Era o fruto da inteligência, da sabedoria, do conhecimento. E a partir dali ele saiu e perdeu o paraíso. Então também a gente vai fazer sentido com essa explicação. A gente tem dois processos de evolução na reencarnação. Evolução
intelectual em evolução moral. Por que foi degradado? Porque a gente evoluiu muito intelectualmente, ou seja, o conhecimento, o fruto proibido, a maçã. E daí o que aconteceu? Caiu do paraíso. Para onde a gente era naquela época? Por que a gente veio para a Terra? Como a Terra era? Então a gente realmente decaiu. A gente veio para cá inventar a roda, inventar a escrita. O povo sumério, que viveu aí antes ainda do povo egípcio, é o povo que fez a grande diferença na Terra, e os cientistas não sabem de onde esse povo veio, por que de repente a humanidade vivia de um jeito e daí de repente teve um povo que inventou a escrita, inventou a cultura, inventou a roda e inventou construções já complexas, porque eles trouxeram conhecimento, sabe? Só que eles tiveram que vir aqui e desenvolver tudo de novo. Você pega a gente aqui e bota lá no meio do Amazonas e diz, ó, agora vão ali, só vocês aí com a mão de vocês e resolve, vão viver aí, sabe? Só com o que tem ali, vão inventar as coisas. Pensa na complexidade, né? Aí imagina ainda reencarnando em corpos que o cérebro ainda não está tão desenvolvido como o nosso, né? Entende? Então, tipo assim, esse é o processo que a gente percebe que no meio espírita é a diferença para com as outras religiões reencarnacionistas mais antigas, né? Lógico, hoje a gente já tem aí também a Umbanda, a religião típica brasileira, que também é reencarnacionista, mas do mais, as outras religiões são mais ressurreição, né? Uma dormência para a ressurreição, e o Espiritismo, então, dentro desse aspecto filosófico, científico junto, que a ciência vem colaborando em processos de estudos e comprovações científicas também da reencarnação, como Ian Stevenson é um caso aí, médico americano, aí, já deixou 2.600 casos catalogados de crianças que lembraram das vidas passadas dentro da ciência qualitativa, que é a mesma ciência científica da polícia, né? Então não tem por que a gente negar algo que é uma verdade. E do mesmo modo, talvez um dia as religiões acabam se adaptando, do mesmo modo que na Bíblia às vezes ainda está que a Terra seria o centro do universo, né? E o Sol girava em torno da Terra, e quando a ciência provou que isso não era verdade, a própria religião da época chegou a condenar algumas pessoas, como o próprio Giordano Bruno em 1700, condenado à fogueira, né, por discordar dessa e de outras dogmas, vamos dizer, da época, cristãos, católicos da época. E depois a igreja simplesmente ela abandonou aquele ponto, aquele dogma, e seguiu com as outras, né? Então, não é para mudar ninguém de religião, mas a gente pode ir absorvendo coisas que a ciência vai nos trazendo, a filosofia também, e continuar com a nossa fé, desenvolvendo aonde a gente se sente bem, né? Mas a reencarnação, ela é um processo, vamos se dizer assim, muito válido para as pessoas que estão em estado de luto, porque tu tem a certeza que o teu ente querido ele não desapareceu, ele não vai ser condenado por um inferno da eternidade, não importa o que ele fez, a tua oração vai ajudá-lo, não importa se tu tem dinheiro para pagar a missa, para pagar uma coisa ou outra, não importa nada a ver com dinheiro, mas a nossa oração aqui ajuda as pessoas que, vamos dizer, que erraram o alvo, que pecaram durante a vida em alguma situação, como a gente também peca e erra. E nesse processo, essa oração ajuda, leva a luz a eles. O próprio Divaldo conta que ele rezava sempre para um jovem que se jogou debaixo de um trem, que ele simplesmente viu no jornal, e ele nem sabia quem era, mas toda noite ele mandava uma oração para aquele jovem. Um dia que ele foi chorar, que ele não estava bem, apareceu um jovem e disse, não, eu não quero que tu chores. Pô, nunca choro, hoje que eu vou chorar, não posso. Ele disse, mas é que tu me enxugou minhas lágrimas. Eu sou aquele jovem que se jogou debaixo do trem. E que a tua oração me foi um acalento, me foi um bálsamo e me tirou da escuridão onde eu estava. Então, e essa pessoa, ela tem toda uma nova oportunidade, sabe, de existência, de resgate. Então, eu acho que a reencarnação, ela é uma das maiores
bênçãos de Deus. Deus que é bom, justo, onipresente. Eu acho que de tudo que Ele nos oferece, a reencarnação é uma das maiores oportunidades. Que quando Ele criou o homem, Ele sabia que a gente ia falhar, que a gente não ia conseguir uma existência. Então Ele nos dá várias para a gente conseguir. Meus irmãos, já passei um pouco do tempo que é combinado. Agradeço a todos a atenção, né? Espero que tenham uma ótima noite. Faço uma prece ao final da palestra e antes de dormir também, né, para que a equipe espiritual possa continuar os trabalhos de desobsessões à noite. Um grande abraço e fiquem com Deus.